Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 5 de julho, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 13, o combate, a carreira, a fé. Ó Senhor Jesus, estamos entrando no quarto volume, né? E o tema geral desse volume é a gente combater o bom combate. O Senhor quer falar conosco a respeito, né, da maneira dele. É um procedimento que ele deixou para cada um de nós, ó Senhor Jesus. E ele está nos chamando porque nós somos o alvo da sua palavra. O Espírito tem transmitido para cada um de nós o desejo de Deus, a direção de Deus, ó Senhor Jesus, para que nós possamos ter experiência com a sua palavra. Ele quer fazer de nós homens de Deus, bons ministros de Cristo, Senhor Jesus, para cumprir a sua vontade, para manifestar o próprio Senhor, ó Senhor Jesus, no nosso viver. Ele deseja, né, Senhor Jesus, que cada um de nós cumpra o seu dever, a sua missão. Você está nos chamando, ó Senhor Jesus, para concluir o desfecho dessa hora. Mas a gente sabe que talvez a gente não tenha tempo de concluir tudo. Por isso ele quer que nós estejamos num estado, né, adequado, buscando o Senhor. Não é uma questão de chegar até o fim, mas de prosseguir com o tempo que nos resta. Nós não sabemos quanto tempo temos, por isso nós lutamos pela vontade do Senhor todos os dias. Ó Senhor Jesus, não podemos deixar de lado, né, aquilo que o Senhor tem nos confiado, mas muito pelo contrário, a gente precisa se agarrar à palavra e prosseguir, sempre avançando diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Ó Senhor Jesus, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Ó Senhor Jesus, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O bom combate, a carreira e a fé. Ó Senhor Jesus. O título da mensagem desta semana é O combate, a carreira, a fé. Nela veremos detalhadamente sobre combater o bom combate e as armas que possuímos, sobre nossa atitude hoje nos tempos do fim, sobre a importância de receber uma missão, um encargo de Deus e a necessidade de ser fiéis a Ele, sobre a diferença entre ter a vida eterna e tomar posse da vida eterna, e ainda sobre o perigo de ser enredado nos negócios desta vida. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. De todos os servos de Deus, quantos ainda em vida podem dizer isso? Paulo estava em seu segundo aprisionamento. Ele fora abandonado por todos e estava ciente de que não teria chance em seu julgamento. Nero havia culpado os cristãos pelo incêndio de Roma e para agradar os romanos, pôs Paulo na prisão, de onde mais tarde o condenaria. Paulo sabia que seria oferecido por libação. Por isso, disse a Timóteo essa frase de grande efeito. Ó Senhor Jesus. Qual é sua reação ao ler esse versículo? Você se sente encorajado ou desencorajado, pensando que só alguém como Paulo poderia dizer isso? O apóstolo Paulo foi um modelo para nós, e o que ele experimentou não foi apenas para ele, mas para o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Entre os apóstolos, Paulo foi o que mais abriu frentes. Ele teve mais experiências que qualquer outro apóstolo. O apóstolo João teve muita profundidade na experiência de vida, mas o apóstolo Paulo foi um modelo para nós, na obra do Senhor, no cuidado para com as igrejas e com os irmãos. Ó Senhor Jesus. No versículo seguinte ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos
quantos amam a sua vinda. A segunda metade desse versículo nos mostra que o que Paulo falou é também para nós. Esse é o significado do termo palavra profética, ou seja, é uma profecia que o Senhor fala para ser aplicada à nossa vida, para podermos experimentar essa palavra. Ó Senhor Jesus, espero que possamos dizer mais à frente, assim como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso, se o Senhor nos der tempo. A promessa de que a coroa da justiça não está guardada, o Senhor não deu só a Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus. Esses dois versículos apresentam o testemunho de um homem de Deus, um modelo para todos nós, um bom ministro de Cristo Jesus, um homem que viveu o mistério da piedade, que expressou a Deus em seu falar e em seu viver, que manifestou a Deus na carne. Isso deve ser um encorajamento para nós, ó Senhor Jesus. Devemos lembrar também que para ser vencedores, o importante não é nosso estágio de maturidade, mas nosso estado no momento de sua vinda. Talvez não cheguemos a alcançar o estágio de maturidade e perfeição, pois nos pode faltar tempo, principalmente aos irmãos mais novos. Somos os trabalhadores da última hora. Talvez não tenhamos 12 horas para crescer e atingir o nível daqueles irmãos que viveram décadas diante de Deus. Entretanto, no desfecho desta era, Deus olha para o nosso estado, para a condição em que nos encontramos. Deus é misericordioso. Isso nos enche de esperança. Ó Senhor Jesus. É óbvio que se o Senhor tardar a voltar, talvez tenhamos oportunidade de atingir um estágio de crescimento mais avançado. O estágio tem a ver com o galardão, com a posição que ocuparemos no reino. Mas para ser um vencedor e entrar no reino, que é o que mais nos interessa e preocupa, Deus olha para nosso estado. Ó Senhor Jesus. Paulo foi martirizado por volta dos anos 67 e 68 depois de Cristo, no final do reinado do imperador Nero. Ele teve tempo de concluir sua carreira. Entretanto, quando ainda estava em seu primeiro aprisionamento e escreveu a epístola aos Filipenses, não considerava que havia completado a carreira. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso é o que chamamos de estado. Nós ainda não recebemos tudo, não estamos totalmente crescidos, não chegamos lá, mas prosseguimos. Essa é a atitude que devemos ter. Teremos tempo suficiente? Não sabemos, mas no tempo que tivermos, vamos prosseguir, correr, avançar e não ficar parados, chorando, nos lamentando. Ó Senhor Jesus. Fomos conquistados por Cristo Jesus para conquistar algo. Esse algo é o reino dos céus, é ser vencedor e reinar com o Senhor. Na verdade, já fomos salvos vencedores com uma coroa nas mãos. Hoje, a coroa está em nossas mãos e quem vai colocá-la em nossa cabeça é o Senhor. Muitos, ao longo do percurso, por causa dos ataques do inimigo, perdem a coroa, vendem seu direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus. Paulo continua a apresentar-nos sua atitude. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Não olhemos para trás com saudosismo, avancemos para as coisas que estão diante de nós. Dou graças ao Senhor pelas experiências do passado, pelas lições que aprendi, pelos fracassos que tive. Tudo isso fez com que eu me humilhasse diante de Deus e compreendesse melhor a condição humana. Fez com que eu tivesse mais empatia e sentisse mais compaixão pelas pessoas. Ainda assim, não vou ficar olhando para trás. Que em sua volta, o Senhor, em vez de nos encontrar olhando para trás, nos encontre avançando para as coisas que estão diante de nós. Ó Senhor Jesus, há muita coisa diante de nós, muito caminho a percorrer e muita terra a conquistar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A expressão soberana vocação no original significa chamamento lá do alto. O Senhor está com um prêmio na mão e nos chama lá do alto. Venha! Ele nos está chamando para receber o prêmio. Portanto, devemos sempre prosseguir para o alvo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, qual é a diferença entre o estágio e o estado mencionados no texto?
Ó Senhor Jesus. Né? O estágio, né, é aquilo que a gente vai alcançando durante o tempo que a gente é cristão. Né? Senhor Jesus, já passaram-se alguns anos, o Senhor vai nos dando, né, palavra, vai investindo em nós, e a gente vai crescendo, vai servindo o Senhor e vai assegurando ali um certo crescimento de vida. Ó Senhor Jesus. Mas o estado é a condição que a gente se encontra agora. Senhor Jesus. Por isso eu estou mostrando para nós que, né, o estágio é importante. Tem a ver com galardão, né, a posição que nós vamos ocupar no reino. Mas o estado é o que vai nos garantir, né, Senhor Jesus, aquilo que realmente mais nos interessa e mais nos preocupa, que é entrar no reino. Ó Senhor Jesus. Isso tem que ser o nosso alvo. Entrar no reino. Por isso eu estou mostrando para nós a questão do estado. É como você está agora. Ah, irmão, já há anos que eu já sirvo e tal, mas agora deixa para lá. Não, você está mostrando que a gente tem que perseverar até o fim. E é o estado, Senhor, isso que vai nos garantir. Talvez você olhe para os seus anos de cristão, ah, irmão, não ganhei muita coisa, não aconteceu muita coisa. Mas agora, né, a palavra está me impactando, está mudando a minha vida. E é isso que o Senhor ele deseja. Senhor Jesus, se a gente tiver tempo, a gente vai crescer em vida, vamos ter um estágio adequado, mas se não houver tempo, o Senhor ele quer nos encontrar com o coração, Ele quer nos encontrar fazendo a sua vontade, não vamos ficar olhando para trás, Senhor Jesus, mas olhando para frente. Tem muita coisa a ser alcançada, Deus tem muita coisa para fazer ainda, e Ele está contando conosco, para dar um desfecho para essa era. Ó Senhor Jesus, meu ponto-chave de hoje, não desistir, mas continuar prosseguindo. É isso que o Senhor está mostrando para nós. O que vai nos guardar é a gente se manter, Senhor Jesus, na presença de Deus, buscando a sua vontade. Não é só procurar coisas individuais, só para nós, mas realmente procurar cumprir a vontade de Deus. É isso que o Senhor deseja, que nós sejamos ativos para cumprir a sua vontade. É isso que nos guarda, isso também vai nos levar a perseverar até o fim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né, que o Senhor tem nos dado uma palavra, né, adequada para o fim dos tempos. A gente tem que perceber, né, que estamos nos fins dos tempos, Senhor Jesus, algumas coisas têm mudado, né, e a gente tem que acompanhar a mudança, tem que se adaptar. E para isso a gente tem que estar no Espírito. Ó Senhor Jesus, a palavra dessa semana está riquíssima, falando sobre a gente precisar continuar, não podemos desistir. Não é pelo que a gente fez ou deixou de fazer, o que a gente alcançou ou não alcançou, mas é uma questão de continuar. A gente tem que estar prosseguindo. Aqueles que prosseguirem até o fim, Senhor Jesus, o Senhor vai levar, né? E é isso que a gente está preocupado, né? Realmente esse tem que ser o nosso foco, né? Ser levados pelo Senhor para reinar com Ele. Ó Senhor Jesus. Né? A palavra dessa semana, né? Lembrando sempre, né, que todos os vídeos do Alimento Diário, aqui embaixo na descrição eu deixo o vídeo da semana, né, que está lá no site das Mensagens das Conferências, né, no YouTube, Mensagens das Conferências, e o tutorial da semana, Senhor Jesus, que está no Instituto Vida para Todos. A palavra dessa semana tem 1 hora e 32 minutos, e o tutorial está com quase 36 minutos. Ambos são ministrados pelo irmão Ezra Amar. Ó Senhor Jesus, que compartilha essa palavra para nós. Né? Esse volume 4 tem 2 mensagens do irmão Ezra e 2 mensagens do irmão Pedro. Senhor Jesus. Né? E foram as últimas mensagens da conferência. Então foram sequências, né? Mensagens dadas um dia após o outro, e nos finais de semana haviam 2 mensagens. Né? E aqui a mensagem 13 e a 14, o irmão Ezra, e a mensagem 15 e 16, o irmão Pedro. Então nessa semana, o irmão quer falar conosco sobre o combate, a carreira e a fé. Só que ele chegou no final da mensagem e não conseguiu falar. Essa semana ele falou tudo relacionado ao combate. A gente perceber a nossa verdadeira luta, o campo onde isso acontece, que é a nossa mente. Né? A gente recebeu a salvação, recebemos a vida eterna, mas o Senhor quer nos dar a plena salvação. A gente vai ver que na Bíblia tem esses 2 termos, salvação e plena salvação. E quanto a isso a gente precisa ter clareza. Já falei várias vezes aqui no canal, Senhor, mas essa semana a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Praticamente toda semana a gente está indo. E na próxima semana vai completar, né, essa mensagem falando sobre completar a carreira e guardar a fé. Então tem um combate, tem uma carreira e tem uma fé. Senhor Jesus. E o Senhor nos dá itens para a gente concluir isso tudo. Mas o que o Senhor quer mostrar para nós no dia de hoje é a questão do estágio e do estado. O estágio que você alcançou de maturidade, servindo ao Senhor, clareza, erros que foram cometendo, né, e você foi aprendendo a viver no Espírito, né, e aprendendo a obedecer ao Senhor durante seus anos de vida cristã. Mas aí a gente fala, mas
eu não aproveitei esse tempo, então olha, eu estava num lugar ali, estava meio insatisfeito, estava focado em outras coisas, e aí? Senhor Jesus, aí o Senhor abriu para nós uma porta lateral, né, para a gente se arrepender e se voltar a Ele. Então Ele mostrou o tempo que nos resta, a gente precisa prosseguir, a gente não pode desanimar. Ó Senhor Jesus. E na palavra profética os irmãos têm nos encorajado, né, dia após dia. Né? Eu mesmo tenho sido muito encorajado por essa palavra, porque os irmãos conhecem já a minha condição já há anos. Né? Eu estou nessa condição de dor crônica e não posso realizar muita coisa. Senhor Jesus. E hoje, estamos falando de comportagem dinâmica, ir para a rua e tal, e hoje eu já não consigo acompanhar. E aí, né, o que a gente faz num momento como esse? A gente vai diante do Senhor. Poxa, Senhor, eu te servi tantos anos, quando eu fui para a rua, muitas vezes procurando encorajar os irmãos, muitos não reagiam, eu ia sozinho. Senhor Jesus, procurei ali, né, combater e tal, mas né, no meio do caminho fui ferido, né, tive que parar, não porque eu desisti, não porque eu quis, mas por causa das circunstâncias da vida. Né? E aí, né, a Bíblia fala que o Senhor é fiel, né, o Senhor não esquece o tempo, mas eu não quero ficar voltado para o passado, aquilo que eu fiz, aquilo que eu realizei, eu quero ser útil na mão do Senhor. E aí o Senhor dá um caminho, é o que a gente vai ver durante a semana também. Todo cristão, ele precisa ter uma missão. Muitas pessoas, né, não conta a experiência que ele foi num hospital de veteranos de guerra, a maioria, muitos ali, né, feridos, né, mutilados, Senhor Jesus, mas muitos mutilados na parte psicológica, na parte emocional, porque foram para uma guerra sem missão, sem algo claro, e voltaram traumatizados. Então muitos estavam ali no hospital, mas na ala psiquiátrica, por terem problemas, por não ter tido uma missão. E é isso que o inimigo, ele quer que a gente tenha um viver cristão vazio. Né? Como mostrou para nós que a gente já chegou na vida da igreja com uma coroa na mão. Essa coroa, né, é para ser colocada na cabeça. Mas não somos nós que vamos colocar, é o Senhor. Mas eu preciso manter essa coroa firme na minha mão, até o dia que o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, se a coroa está na sua mão, Ele vai pegar e botar na sua cabeça. Se a coroa não está na sua mão, agora você vai ter que passar por um outro aperfeiçoamento, né? Fora da esfera do reino. E é isso que quem tem clareza a respeito do reino não quer passar. Mas Ele mostrou durante o tempo, o inimigo ataca, Senhor Jesus. Para quê? Para a pessoa não valorizar a coroa, ou perder, ou desistir, Senhor Jesus. Então, vender, trocar a coroa por outras coisas. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós que dá para recuperar. Mas talvez agora eu não tenha mais todo o tempo que eu tinha antes, Senhor Jesus, para crescer, para desenvolver. Mas o Senhor está mostrando para nós que o que importa hoje é o nosso estado. Essa palavra foi riquíssima. Vocês lembram, essa conferência foi de fevereiro. Em dezembro, né, do ano passado, Senhor, dia 6 de dezembro, né, de 2020, o irmão nos encorajou, né, quanto ao estágio e ao estado. Né? Não é uma questão de você ter vencido a guerra, mas é uma questão de você continuar lutando. Não é uma questão de você ter completado a sua carreira, ter chegado até o final da corrida, mas é uma questão de você continuar correndo. A gente vai ver isso durante a semana, né? Talvez você pense, estou nas primeiras voltas, ainda tem muitas voltas. Você está cansado e tal, já está pensando em desistir, mas você prossegue. O Senhor, Ele quer nos encontrar nesse caminho de chegar. E a questão de guardar a fé, não é que eu já entendi tudo a respeito da fé, já recebi tudo aquilo que Deus tinha para me dar, mas não, é tudo aquilo que Deus está me dando, eu estou praticando, eu estou guardando. Então eu não tenho totalidade, mas eu estou num estado de receber, um coração aberto. Tem cristãos que fecham seu coração para o Senhor e não aceitam falar de Deus. Eles só querem ouvir aquilo que Ele quer e pronto. Mas se você está no estado de abrir seu coração, ouvir o que o Senhor está falando, ó Senhor, então você está no caminho certo. Então isso que o Senhor mostrou para nós. A gente está na última hora, talvez a gente não vai ter muito tempo, e a gente não sabe quando vai acontecer. Por isso está nos dando essa condição especial de trabalhadores da última hora. A gente já falou também isso em semanas anteriores. Aqui no início o irmão vai fazendo um resuminho de várias coisas e mostrando para nós que o importante é a gente combater. Né? Por isso falou, o bom combate é a carreira e a fé. São três coisas aqui. Combate, né, é para lutar, para saber qual é a nossa verdadeira luta. Qual é a nossa carreira? Né? Não é uma corrida de 100 metros. Você dá um estouro, vai daqui ali e acabou. Não, é uma maratona. Né? As primeiras voltas são cansativas, depois você entra num ritmo e depois vem a exaustão e acontece várias coisas, mas você tem que continuar, porque você sabe que está chegando no fim. A gente viu na última semana, né, que Paulo
quando ele encoraja Timóteo, olha, eu não me envergonho do Evangelho porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então Paulo ele mostra que, por um lado, Deus deu algo para a gente guardar. E por outro lado, a gente precisa dar a nossa vida para que Deus guarde. Então, é isso que a gente precisa perceber, isso que é combater, né? É se manter lutando, né? Não desistir, senhores, mas ir até o final, né? E mostra que Paulo ele estava aqui já abandonado, já estava ciente que ele ia ser sacrificado, né, diante de Deus por causa da vontade de Deus, né? O Senhor ele estava nos dando muita palavra. O irmão até falou, olha, quando veio dar essa palavra aqui, ele achou que não tinha tanta coisa para falar assim, mas o Senhor foi dando tanta coisa, né, senhores, que, né, na verdade ele começou nessa mensagem, só pode terminar na outra, na semana que vem. Senhor Jesus. E ele mostrou, diante disso tudo, ele precisa estar encorajado, porque ficou um modelo é necessário quando você tem que praticar coisas, e Paulo mostrou para nós que ele foi experimentado, e essa experiência não serviu só para ele, tudo isso foi relatado como experiência para nós também. Paulo foi o que mais se esforçou, né, na obra, no cuidado das igrejas, dos irmãos, ele foi o que mais abriu frente. Depois veio João, que teve mais profundidade, né, com experiência de vida, mas Paulo foi usado para nós como modelo para poder abrir tudo isso. Graças ao Senhor, ele completou a palavra, Deus deu para ele muitas coisas, isso agora é para nós. Então tudo isso é para nós, Senhor Jesus, porque se não fosse, Deus não ia falar, tinha ficado lá e acabou, né? Mas o Senhor proporcionou essa palavra, está restaurando a sua palavra profética para realmente nos dar direção. Palavra profética é um termo que nós estamos usando, Senhor, para mostrar que é aquilo que Deus está falando. E o que Deus está falando tem que ser aplicado à nossa vida, para a gente poder ter experiência com essa palavra. Deus quer que a gente experimente a palavra é a nossa realidade, e não as demais coisas. Você mostrou, olha, uma questão de combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, Senhor Jesus. É uma questão de amar a vida do Senhor. A gente vai ver durante a semana que não é só uma questão de você ter condições de fazer, você ter habilidade, mas muito mais você ter um coração voltado ao Senhor, né? Senhor Jesus, é amar, né, a vinda do Senhor, a manifestação do Senhor, a aparição do Senhor, é querer estar diante dele, Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós, olha, a gente não pode perder esse encorajamento. Paulo foi um modelo para nós, né? Manifestou Deus na carne, viveu diante do Senhor, ó Senhor Jesus, expressou a Deus, né, no seu falar, no seu viver, e isso ficou para nós também. Nós precisamos ter essa atitude, Senhor Jesus, né, para poder conquistar o reino. Todos nós já fomos introduzidos no reino de Deus, mas agora para entrar no reino dos céus, o Senhor requer de nós uma atitude. Então, o Senhor está olhando para nós, o que Ele olha em nós é a condição que a gente se encontrou. Se você fez muita coisa no passado e parou de fazer a vontade de Deus, Senhor Jesus, você largou a sua coroa, você perdeu ou você vendeu por alguma outra coisa, Senhor Jesus. Mas você pode recuperar se você se voltar ao Senhor. Não é pelo quanto você fez, mas pelo quanto de Deus está permanecendo. E para essa palavra do fim, o Espírito tem sido intensificado para realmente mostrar para nós, olha, essa palavra é para nós. Deus tem um chamamento para cada um de nós, não é só para aqueles servos do passado, mas para cada um de nós. Então a gente precisa entrar no reino. Isso tem a ver também com o nosso estado. Não é só aquilo que a gente já alcançou, aquilo que o Senhor já falou conosco, mas é permanecer. Senão a gente vai ficar na falsa sensação de que é só conhecimento. Senhor Jesus, não é só adquirir conhecimento, né? Mas é de fato amar e entregar Cristo, Senhor Jesus, para as pessoas. Um dia Cristo se deu a nós e hoje nós estamos entregando o mesmo Cristo para as pessoas. É isso que a gente tem que perceber, Senhor Jesus. Deus está dando para nós uma atitude diferente, né? Para a gente poder de fato conquistar o reino. Não podemos perder, nem vender e nem abrir mão da coroa que já está na nossa mão. Nós já somos salvos com a coroa na mão. Naquele dia o Senhor vai colocá-la na nossa cabeça, se a gente se manter com uma atitude, né, diante do Senhor, sem olhar para trás, mas olhando para aquilo que está diante de nós. Senhor Jesus, é correr até o final da nossa vida. Não podemos desistir. Tem muita coisa ainda, né? Há um caminho a percorrer, tem muita terra para conquistar. Tem que pregar o Evangelho, tem que viver diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor quer nos encontrar avançando. Ele não quer nos encontrar achando que já fiz muito, isso e aquilo. Não, Ele quer nos encontrar na presença dEle. É assim que Ele vai nos guardar. O inimigo está intensificando muitas coisas, mas Deus também. Ele está mostrando para nós que viver a vida da igreja de maneira intensa
é atender o chamamento do alto. Para atender o chamamento do alto, você tem que começar a se desvincular de certas coisas da terra. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar fazendo planos, fazendo tudo isso, mas com o coração no Senhor. A gente tem um alvo, uma missão bem clara. Senhor Jesus. A gente não vai ficar se voltando para a coisa do inimigo. E assim a gente vai ser guardado e não vai ser enganado. O Senhor tem algo para ser feito. A gente precisa manifestar Deus na obra de Deus, no nosso falar e também no nosso viver. A obra que tem que ser feita em nós é a obra de Deus. Aquilo que a gente tem que falar é a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer, Senhor Jesus. E aquilo que a gente tem que viver é para ser modelo, é para praticar e para encorajar outros também. Deus está olhando para nós para ver o seguinte: olha, existe uma tendência. Não é que é olhar só o nível, o que você já alcançou, mas está vendo, olha, essa coluna está subindo e vai chegar lá. Se a gente estiver realmente no ritmo que Deus estabeleceu, a gente vai ser vencedor. E é isso que o Senhor quer, fazer de nós vencedores. A gente vai ver muito mais detalhes durante a semana, mas que a gente possa ser encorajado a desfrutar essa palavra, trazer isso como experiência para a nossa vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.